Hoje a noite é de libertação. Chega de tanto sofrer, densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você. Por caridade, amigo, não blasfeme. Se alguém te feriu, ferido fui também. Ninguém aqui é anjo ou demônio. Tentemos não julgar ninguém. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Sede de justiça quem não tem, é justo e até louvável ter, mas vingança o que de justo tem, se mãos irão se corromper. Tens a liberdade, não tens o direito. Não vê que é pecado, isso é brincado de Deus. Só semeou desmandos e malfeitos por conta dos caprichos teus. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Quanto fel teu ódio ajuntou miasmas em torno de si, aura de quem se esqueceu do amor, mas ele não esqueceu de ti. Não somos feitos só de lama e lodo, e a vida clama por renovação. Mercê de Deus até nascer de novo, nova reencarnação. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Deixo de presente em tuas mãos este livro encantador, com histórias de libertação, parábolas, lições de amor. Fala de um pastor sublime e generoso que desce do céu pra resgatar no breu o pecador cansado, desditoso, ovelha que se perdeu. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva,
vem depois. Que o perdão vem depois. Que o perdão vem depois. Olá, então, para você que está sintonizado na internet em qualquer horário, boa noite para você que está ao vivo, começando com a gente essa atividade. Hoje é uma noite especial, nós estamos retomando as atividades da Comunhão Espírita Elo de Amor, em Barra Velha, depois de pouco mais de 1 ano e meio de recesso, imposto por este momento difícil, que o planeta passou e ainda está passando, que é a pandemia, né? Mas nós, felizmente, agora já que os índices da doença mais controlados, nós podemos, então, tomar um pouquinho mais de segurança e retomar aos poucos essas atividades, que é tão importante, não só para a gente se integrar, mas também por conta da espiritualidade amiga que está com a gente, por certo, e que coordena do mais alto todos esses trabalhos. Amar a si é correto. Mensagem da pedagoga, educadora espírita Rita Felker, do livro Força Interior. A nossa sociedade, por razões culturais e religiosas, criou grande confusão em torno da ideia de amar a si mesmo. No entanto, as palavras de Jesus nos trazem a pureza cristalina de sua mensagem e afirmam que, assim como amo a mim, amo as outras pessoas. Amar o próximo como a mim mesmo, como a si mesmo. Como interpretar essas palavras sem lhes retirar o seu sentido original? Existe um fato incontestável. Todo ser humano necessita de afeto e reconhecimento. É algo que faz parte da nossa natureza. Apreciamos nos sentir valorizados. Gostamos que as pessoas notem a nossa presença e se lembrem de nós e respeitem nossas opiniões e sentimentos. Quando esta natureza é desrespeitada, surgem dificuldades que desaguam nos consultórios de psicologia, nos centros espíritas, nos hospitais. Ou seja, as pessoas adoecem por falta de amor, porque pensamentos negativos e falta de bons sentimentos em relação a si mesmas enfraquecem a organização perispiritual, podendo trazer danos graves à saúde, dependendo da intensidade e de quanto perdurarem. Também é fato que pessoas que se sentem desamadas não se amam, não se dão valor, mas elas esperam que alguém as valorize. Não se ouvem nem se entendem, às vezes nem mesmo se perdoam, mas esperam tais atitudes de outras pessoas. Elas não têm consciência do que fazem. Aprenderam que amar era se esquecer, se abandonar, renunciar a si para viver em função do outro, todo esse discurso que é pseudo-religioso. E quando incorpora esse discurso, experimentam um sentimento que deveria trazer alegria e contentamento. Esse sentimento se chama amor ao próximo. Mas se tornam pessoas amargas, descrentes do ser humano e da chance dos bons relacionamentos, frustradas por não receberem consideração, afeto, valorização e respeito. Experimentam a raiva e o ressentimento, a solidão e a inveja. Sentimentos considerados tão pouco cristãos que ainda as fazem sentir-se horrivelmente culpadas. Porém, é importante frisar, esta raiva é natural. Não é uma emoção desprezível, mas somente uma reação primária de um ser em grande carência emocional. A dor íntima de não se sentir merecedor do afeto e da consideração dos outros. O fato é, apesar de que se sentirem ou agirem como vítimas, se tornaram pessoas que precisam se sentir bem consigo mesmas, precisam de gente que as agradeça, que as elogie quando realizam um bom trabalho. Contudo, por que alguém deveria me levar em consideração se eu não me considero? Perceber meu valor se não percebo? Quando eu não gosto de mim, tudo que faço é exigir das pessoas ou então oferecer-lhes algo para receber compensações. E Jesus sabia que funcionava desse jeito. Por isso ele fala da condição de amar a si próprio para amar o próximo incondicionalmente. Reformular conceitos como caridade,
renúncia e o próprio conceito de como viver os ensinamentos do Cristo. Uma sugestão é que comecemos a fazer por nós mesmos tudo aquilo que os que amam costumam fazer pelo ser amado. Faça por si mesmo. Diga a si mesmo palavras afetuosas. A Celina trabalha isso muito nas palestras da sexta, né, Celina? Leve-se para passear. Enxergue suas qualidades. Não fique condenando, não fique criticando, mas cuide da sua saúde. Ofereça-se presentes e pequenos agrados. Por isso que eu compro o gibi. Dar carinho. Desse carinho. Não se destrua através de práticas não saudáveis. Não negligencie suas necessidades emocionais, de desenvolvimento intelectual, de realização profissional, de repouso e de paz íntima. Valorize-se e seja feliz. Só uma mensagem, né, Laura? Então, do livro Força Interior, da Rita Felker. Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. É com gratidão que hoje que nós nos encontramos nesse celeiro de luz, onde recebemos graça, abraços generosos desses irmãos que aqui trabalham. Gratidão por essa grande luz que nos envolve neste momento. Não temos condições de imaginar o grande amor que existe nesta casa. O carinho que recebemos de irmãos que de outras vidas já convivemos. E hoje aqui nós estamos reunidos. Os irmãos que em corpo físico, aqui que se encontram, também estão recebendo seres que os inspiraram para aqui estar. Sinta esse abraço. Acerena sua mente e sinta esse abraço. Lá fora, não temos noção o quanto acarinhados nós somos por esses seres. Obrigada, Jesus. Obrigada. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Amém. Que assim seja. Gratidão. Tudo ok, senhor irmão? Bom, pessoal, novamente olá, o nosso cumprimento. Nessa retomada da comunhão Elo de Amor, a gente vai... Já estamos, né, reunidos às quintas-feiras com estudos da mediunidade, estudos livres de portas abertas, coordenação do nosso irmão Carlos, da nossa irmã Ana, e agora retomando a segunda-feira, de maneira ainda moderada, prudente, né, mas realmente a gente sabe que já era a hora da própria espiritualidade que cobrava, né, da gente, de certa forma, esse retorno. Então, a gente está muito feliz por poder retornar. A gente avalia, né, a questão da pandemia nas próximas semanas. Se houver qualquer situação de avanço, de agravamento, a gente retorna para o online, que continua também o online, né, mas a princípio nós estaremos aqui nas segundas e quintas-feiras, às 20 horas. E desde já convidando para segunda-feira que vem, a Celina, que vem de Guarulhos, fará conosco a atividade, preparou um tema todo especial e fará também um ciclo em outras casas aqui da região, estará em Jaraguá do Sul,
Eu convidei o pessoal de Jaraguá, Celina, mas eu não lembrava que você já esteve lá no Maria, José e Amor. Eu pensei que era a primeira vez que falei com o Michael, não, mas aí depois eu vi que o cartaz, né, do ano anterior, acho que 2018 ou 2017. Então a Celina estará em Jaraguá, estará em Joinville com o grupo da Ana, estará em Navegantes na Casa da Prece, em Pissarras, a Salete não quer que eu divulgue, mas já divulguei, e aqui com a gente na segunda-feira às 8 horas, então, oportunidade, né? E depois, nas próximas semanas, a gente vai avaliando, a gente pede um pouquinho de compreensão, né, Dorival? Talvez tenha que aguentar o Gilvão um pouquinho mais, né? Mas a gente não quer trazer gente de muito longe ainda para vir, né? Talvez contar com alguns confrades nossos de Pissarras, de Penha, de Araquari, da região, que a gente possa não ocasionar também muito deslocamento, mas agora a gente já sabe que já está mais tranquila a situação. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é o tema da prece. Esta prece que ela é trabalhada pelo Sr. Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive encerra o Evangelho segundo o Espiritismo com o caderno de orações espíritas, e no capítulo 27 do Evangelho, o Pedi e obtereis, ele narra, ele exemplifica, ele leciona sobre como fazer a prece mais produtiva e como nós temos uma prece realmente eficaz, né? E a partir dele é que nós vamos trabalhar um outro livro, mas já fica a sugestão, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nós vamos trabalhar hoje uma obra do nosso querido Chico Xavier, chamada Libertação. É um livro de autoria espiritual de André Luiz, né? É o 6º livro da chamada série André Luiz, que começa com o Nosso Lar, muitos já viram o filme, né? Ou leram o livro Nosso Lar, e depois aí vem os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiro das Vida Eterna, No Mundo Maior e, por fim, Libertação, de um total de 12 ou 13 livros. E nós extraímos das lições deste livro 2 orações feitas por um instrutor espiritual de alto gabarito no mundo dos espíritos. Claro que nós estamos aqui na Casa Espírita porque nós já acreditamos, né, em Deus, já acreditamos na espiritualidade, na existência dos espíritos e na influência dos espíritos nas nossas vidas, né? Já é um ponto de partida, mesmo nossos irmãos católicos, evangélicos, já tem esse ponto de partida da crença em Deus. Talvez não acreditem nos espíritos como nós, espíritas, acreditamos, mas acreditam em anjos da guarda, em protetores. Então a gente já parte desse princípio que nós temos uma crença comum que pode nos orientar sobre isso. Mas, no livro Libertação, é muito interessante, porque André Luiz ele está no mundo espiritual, né? Ele foi um benfeitor da ciência no Brasil, ele desencarna em situação de penúria mesmo, moral, embora tenha sido um benfeitor da ciência. Mas ele é resgatado de zonas mais densas no mundo espiritual, quem leu Nosso Lar, né, conhece um pouco da história de André Luiz, e ele começa no Nosso Lar, ele deixa a sua função médica e ele vira meio que um repórter do além, né, Celina? Ele começa a mostrar os cenários na sua visão de como é o mundo espiritual, como é que é a vida no lado de lá, e mostrar de maneira romanceada fatos, famílias, ligações de vidas passadas em todos esses livros. E no livro Nosso Lar, uma curiosidade, André Luiz nos leva, nos transporta para uma cidade espiritual que dá nome ao livro Nosso Lar, que é uma cidade de espíritos já numa condição moral melhor que aqui da Terra. Inclusive, não só moral, mas científica e tecnologicamente falando, né? Nosso Lar, em 1942, o livro é de 42, já fala em tela de plasma, já fala em ônibus, o que nós conhecemos como trem-bala, lá até fica mais alto do solo que o próprio trem-bala. Quer dizer, a tecnologia de Nosso Lar já é futurista na visão desse espírito, que é para onde vão os desencarnados na região astral do Rio de Janeiro. Para sintetizar Nosso Lar. Não é o nosso objetivo aqui agora. Mas, se por um lado, Nosso Lar, em 1942, nos leva
há uma viagem para o futuro, vamos dizer assim, mostrando uma cidade superior do astral. Não que seja superior porque ela está na crosta brasileira, mas em relação a nós ela é superior. Porque ali ainda é umbral, né, Celina? Nosso lar ainda é umbral. É o limiar do umbral. Em 42. Em 49, 7 anos depois, o mesmo espírito vem mostrar no livro Libertação uma outra cidade. A cidade dos gregorianos, ou cidade estranha. E é onde estão espíritos mais densos, em camadas abaixo da Terra. Ou seja, se nosso lar nos leva ao futuro de uma moral, de um mundo melhorado, de um mundo com uma tecnologia e quem está lá se faz merecer, aqui na Libertação ele nos leva para o passado. Porque a cidade dos gregorianos, ou cidade estranha, é uma cidade de arquitetura medieval. E com espíritos ainda muito densos, muito pesados. É uma cidade ainda que as nossas festas populares, né, quem viu o nosso lar pode observar um pouco disso, né? Vamos citar aí o carnaval, por exemplo, sem juízo de valor de quem está no carnaval. Né? Mas onde as nossas festas ainda são marcadas por uma sensualidade, por instintos mais embrutecidos, aqui nesta cidade descrita por André Luiz, a situação é ainda mais pesada. Sensualmente falando, até, vamos colocar entre aspas, materialmente falando, é uma cidade mais pesada, mais densa. Então André Luiz ele desce para esta cidade, para ver as condições morais degradantes desses espíritos. Então ele faz essa incursão junto de um instrutor, que é um espírito de alta hierarquia, como nós falamos. Gúbio é um instrutor. Cada livro de André Luiz tem instrutores, né, Celina? Aulos, Flacos, Alexandre. Cada livro tem um instrutor que leciona para André Luiz. E aqui é Gúbio. Gúbio desce com André Luiz e mais alguns companheiros desencarnados para ver a situação desses espíritos naquela condição ainda pesada. Por que eu digo aqui que a gente não faz ou não deve fazer o juízo de valor de uma cidade moralmente mais pesada? Porque lá também tem espíritos missionários, lá também tem prepostos ajudando. E necessariamente uma pessoa que tenha vamos dizer assim, um gosto moral mais denso, mais sensual, ela pode ter valores morais de outra forma e trabalhar o bem, e trabalhar a caridade. Né? A minha falecida avó sempre falava de uma meretriz muito conhecida no Planalto Norte, não lembro se Rio Negrinho ou Mafra, muito conhecida, tinha uma casa de tolerância muito conhecida, e que era naquelas, não sei se Mafra ou Rio Negro, e que era, além de ser muito conhecida, muito querida pela comunidade, porque ela fazia muita caridade. E ela morreu desencarnou de uma maneira muito trágica, inclusive ela caiu sobre o trilho do trem e teve a cabeça, né, o trem passou e matou ela. Então a gente não faz esse juízo de valor, né, porque como dizia o nosso grande Dom Helder Câmara, perguntaram para ele uma vez, Dom Helder Câmara saía nos blocos de carnaval de Olinda, tem foto dele, e dizia, Dom Helder, o que o senhor acha da pouca roupa, da sensualidade? Meu filho, com quem está tirando eu não me preocupo, eu me preocupo com quem não tem para vestir. Então ele já tinha essa ótica bem-humorada da vida. Então não nos cabe aqui fazer um juízo de valor que não cabe à doutrina espírita. Mas, neste livro, então, em duas situações, Gúbio faz orações. E aí, a importância da prece. Neste livro aqui, A Vida no Mundo Espiritual, esse aqui ele é grande assim, mas é porque ele traz um estudo completo dessa série aqui. Neste livro, A Vida no Mundo Espiritual, estudando a obra de André Luiz, nós vamos ter o resumo e um pouco de cada um desses livros, mostrando quem são os instrutores, os personagens, os espíritos e tudo mais. E no capítulo 12, nós temos a primeira oração de Gúbio, no capítulo 12 do Libertação, e no capítulo 18, a segunda oração. Elas são diferentes, são preces diferentes. A primeira é mais longa, é destinada a terceiros. E a segunda ela é mais curta e destinada a nós mesmos. Gúbio ora de maneiras diferentes nas duas situações. Então, na oração do capítulo 12,
ele estava diante, naquela cidade pesada do mundo espiritual, ele estava diante de 3 espíritos sofredores. Por conta dessa situação toda de sensualidade, de problemas e tudo mais. E mais do que essa condição moral de sensualidade, uma condição de caráter mesmo, de prejudicar os outros, de lesar, de corrupção, enfim. Entidades muito desajustadas do ponto de vista moral. Sofredores desse quilate, assim, espíritos que estavam ali e que eram ligados a Dona Margarida, que é uma personagem que aparece, uma das personagens principais do livro, que ele narra muito o processo de tentativa de vingança contra a Dona Margarida. Também está nesse livro aqui. E ele vai ao Saldanha, que é um senhor que estava com esses 3 espíritos sofredores, e oferece uma prece. Ele diz assim: Saldanha, você não se agastaria se eu orasse em voz alta por essas três almas? E aí, o Saldanha não... Você acredita em oração? Sim. Se vocês querem, eu oro. E aí, houve autorização. E ele começou a orar. E ele disse assim, ele orou assim, ó: Senhor Jesus, nosso divino amigo, há quem sempre peça pelos perseguidos, mas são raros os que pedem pelos perseguidores. A gente sempre pede pelo sofredor, né? E quem causa o infortúnio e o sofrimento a gente nunca pede, quase nunca pede. Que geralmente quem causa é que contrai débitos morais, kármicos pesados, né? Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que adoecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram, dos responsáveis, de quem semeia a desilusão, o ódio. Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes. Quem tem rede social muitas vezes se depara com uma imagem muito forte, que a gente até dessas que ele não deve compartilhar em rede social. Mas o malfeitor, o criminoso comum, que no Brasil, infelizmente, o alvo da violência nas comunidades mais pobres é quase sempre o negro e o pobre, né? Nesta foto, que volta e meia está no Facebook, está no meio-fio o criminoso comum, pobre, negro, baleado e morto pela polícia, e está ali ao lado a mãe dele chorando, que é aquela que vai chorar por ele. Quando toda a sociedade muitas vezes vibra até de felicidade por aquele desfecho trágico ali, a mãe é aquela que fica do lado, é aquela que fica orando e que absorve toda aquela carga de dor. E veja o que o André Luiz diz, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, para aqueles que delinquiram, para aqueles que estão na criminalidade, estão nos presídios, né? Estão nas casas de correção de menores infratores. Quem reza pelos que cometeram crimes em tenra idade? Kardec narra na Revista Espírita, a gente acha que violência é uma coisa nossa, né? Kardec narra na Revista Espírita uma criança pequena que sufocou e assassinou 4 ou 5 coleguinhas da mesma idade dentro de um porão. Essa notícia chegou para Kardec na Revista Espírita e ele comenta a perversidade daquela criancinha, porque na criança você não vê maldade, mas aquela era perversa, e tinha traços de psicopatia, né? Então, Senhor, tua justiça não falha, continua orando o Google. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão dos nossos desejos caprichosos, ô Ricardo. Não deu o link hoje, Ricardo? Porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte. Ora, porque Deus, né, Laura, veio para todos, né? Não é só para aquele que realmente, na nossa ótica, sofre. Porque o malfeitor muitas vezes sofre muito. Porque amparas na hora justa, não agora, né? Na hora justa. E Deus sabe, né? Os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo.
Se salvas, em verdade, as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis, os injustos. E é interessante porque se nós transpormos esta oração para os exemplos da vida prática do Cristo, o próprio Jesus não andou só com os bonzinhos dessa Celina da época. Eram as prostitutas, eram os malfeitores, crucificados ao lado de 2 ladrões, eram os traidores, eram os homens rudes do seu tempo, era inclusive o capitalista da época, né? O Zaqueu era o cobrador de impostos, acumulava fortuna, chegou e deu metade, ofereceu metade para o Cristo. Ora, uma pessoa que junta dinheiro para si, oferecer metade do que tem, é um esforço muito grande. E ainda subiu na árvore para tentar ver Jesus. Jesus, não, te afasta de mim, eu não quero você é um usurário, você vive da usura, você vive da acumulação dos impostos, dos tributos, você explora as viúvas. Jesus não disse isso. Zaqueu, assenta um lugar para mim na sua casa e vou jantar esta noite lá. Imagine quem estava ao lado do Cristo, se, meu Deus, ele vai jantar na casa do cara que explora a gente. Olha a ótica do Cristo. Vem ao encontro aqui da prece do Gúbio. Não menoscabaste, né, não menosprezaste a jactância dos doutores, né, a pompa dos doutores. Conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Jesus de menino, a gente sabe, trabalhava com o pai na marcenaria, mas ele ia já conversar com os doutores da lei no templo. E havia toda uma, como há hoje na religião tradicional, dogmática, sectária, toda aquela pompa, toda aquela ritualística, também sem juízo de valor. Tem pessoas que precisam dessa ritualística. Mas Jesus conversou amorosamente até com os doutores da lei. Não condenaste os afortunados, e sim abençoaste as obras úteis. Ou seja, no entendimento de Gúbio, até aquele que tem fortuna pode ter uma obra útil. Embora o mesmo Cristo falou, né, dos ricos e do acesso dos ricos no reino dos céus. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, você não desprezou a mulher transviada, ajudou com as mãos fraternas, ajudaste com as mãos fraternas. Não desamparaste os malfeitores, porque aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, os espíritos endividados, para nos amaldiçoarmos uns aos outros? Acende em nós a claridade de um entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, nos fazem sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixe sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos, acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. O entendimento, né? Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício que nos possa facultar o anelado crescimento dos mundos divinos. Nos impele a compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos em nossa condição de inferioridade se não transformar o amor em ódio. Olha a própria autoconsciência que Gúbio tinha das nossas mazelas, né? Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos na nossa condição de inferioridade se não transformar o amor em ódio. A gente faz o contrário, né? E como dizia uma escritora espiritualista que é muito conhecida no movimento espírita, Zíbia Gasparetto, se o amor une, o ódio, por sua vez, ele imanta. Porque as pessoas que se odeiam, por exemplo, elas estão jungidas, elas estão amarradas por uma imantação energética, fluídica, vibracional negativa. Estão ali presas naquela condição.
quando que o amor, na verdade, ele une. É uma união diferente da imantação. É uma união facultativa e não provisória, né? Tens o coração chagado e os pés feridos na longa marcha através das incompreensões que nos são próprias. E nossa mente, por isto, aspira ao clima da verdadeira paz, com a mesma aflição, porque o viajante cansado no deserto anseia por água pura. O viajante cansado... Obrigado, Carlos. O viajante cansado no deserto anseia por água pura. Senhor, nos infunde o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti. Veja bem. Até mesmo aqueles que não acreditaram no Cristo receberam os benefícios e recebem até hoje porque se convertem, porque estão nas diversas igrejas, nas diversas religiões. Protegeste os que não te compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Cristo fez tudo isso por nós e nós não pedimos nada, né, para ele, mas ele deixou esse legado. Por que razão nós outros... Veja bem, isso é só uma prece, tá, gente? Por isso que eu disse que ela era maior, depois eu vou até curtir. Por que razão nós outros míseros vermes do lodo, ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que não nos entendem ainda? Que questionamento, né? Por que nós receamos ainda em fazer aquilo que o Cristo quer de nós? É para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras. Lembrando, ele estava rezando por três malfeitores. Que te suplicamos a bênção. Desata-os, mestre da caridade e da compaixão. Liberta os que se equilibrem, para os que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante. E ouvida, para que eles ouvidem, esqueçam as paixões inferiores para sempre. Possam eles te sentir o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam, inconscientemente. Nós estamos na busca da divindade. Né? Lembra da parábola do filho pródigo, né? Ela é uma alegoria da nossa caminhada para Deus, né, Celina? O filho pródigo, o que é prodigalidade? Né? Ele gasta tudo que o pai oferece. Ele vai numa viagem de desperdício, se depara com as ilusões, com os problemas da vida, mas ele volta. Assim somos nós. Estivemos lá e estamos num caminho de volta. Que caminho é esse, João? Pode ser o caminho do catolicismo, pode ser o caminho da igreja evangélica, pode ser o caminho do budismo, da Umbanda. Aliás, hoje eu li um artigo lindo sobre a Umbanda. Pode ser o caminho da casa espírita. Vai e retorna para o Pai. Inconscientemente. Embora permaneçam muitas vezes em suplício no valo fundo dos sentimentos escuros e degradantes. Mesmo aqueles que estão sofrendo, eles sabem que uma hora vai chegar o necessário despertar. Esta é a primeira prece do Gúbio, né? Ela está, portanto, aqui no capítulo 12 do Libertação. A segunda prece, né? Gúbio estava conversando num círculo de espíritos, também naquela cidade estranha, né? Ele estava dando um aconselhamento para as pessoas. Por que eu disse que a segunda prece ela é curta e ela é mais direcionada para nós mesmos? Nós já vamos refletir sobre ela. Eu fiquei pensando numa coisa, né, Celina? Às vezes a gente ora tão rápido, né? Olha o tamanho da prece que o Gúbio fez. E às vezes até na casa espírita a gente escuta isso. Não, mas na abertura do trabalho tem que ser uma prece curtinha. Não necessariamente. Pode ser uma prece mais extensa, só que ela tem que ter conteúdo e sentimento, né? Né, Laura? Ah, claro, existe aquela historinha do Zé, né? Lembra, Laura, a historinha do Zé? O Zé era o rapaz que chegava e dizia: oi, Jesus, eu sou o Zé. Chegava na igreja e dizia: oi, Jesus, eu sou o Zé. O dia que o Zé ficou doente, estava no leito da cama, ninguém vinha visitar ele, mas aí chegou Jesus e disse: oi, Zé, eu sou Jesus. Porque a oração dele era só aquela: oi, Jesus, eu sou o Zé. É a prece curta, mas eficaz. Mas também pode ser uma prece longa e sentida, como o Gúbio fez. E aí, na outra prece, Senhor Jesus,
Ora, Augúbio, digna-te abençoar-nos, discípulos teus, sequiosos das águas vivas do reino celeste. Aqui nos congregamos, aprendizes da boa vontade, à espera das tuas santificadas determinações. Aqui é uma prece para si próprio, mas para aquele que está se colocando a serviço do trabalho cristão, do trabalho no bem. Sabemos que nunca nos impediste o acesso aos celeiros da graça divina e não ignoramos que a tua luz, quanto a do sol, cai sobre santos e pescadores justos e injustos. Para todos, indistintamente. Mas nós, Senhor, nos achamos afrontados pela própria imprevidência. Temos o peito ressecado pelo egoísmo, os pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. Todavia, mestre, mais do que a surdez que nos toma os ouvidos e mais do que a cegueira que nos absorve o olhar, padecemos pelos nossos erros, de extrema petrificação na vaidade e no orgulho, que através de muitos séculos nós elegemos por condutores nos despenhadeiros da vida e da sombra e da morte. Mas confiamos em Ti, cuja influência, Senhor, santifica, regenera e salva para sempre. Porque aqui ele está se colocando a serviço, está louvando realmente o Senhor. Poderoso amigo, Tu que abres o seio da terra, pela vontade do Supremo Pai, usando a lava comburente, liberta-nos o espírito dos velhos cárceres do eu, ainda que para isso sejamos compelidos a passar pelo vulcão do sofrimento. Olha a analogia, a metáfora. Não nos relegues aos precipícios do passado. Nos descerra o futuro e nos inclina a alma à atmosfera da bondade e da renúncia. Dentro da extensa noite que nós improvisamos para nós mesmos, os problemas somos nós que criamos, né? Possuímos tão somente a lanterna bruxuleante da boa vontade, que a ventania das paixões pode apagar de um momento para outro. Porque a gente parece que, né? Eu, pelo menos, me sinto assim. Parece que eu vou ter uma queda ali, naquele seguinte momento. Tem que estar sempre se cuidando. Né? A vigilância, né? E nem sempre a gente se cuida. Né? Seja nos nossos atos, nossos procedimentos, na conduta, ou mesmo na condição física, ou mesmo no dia a dia, né? Enfim. Ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário da nossa própria alma. Abre-nos por piedade o caminho salvador que nos faça dignos da tua compaixão divina. Revela-nos tua vontade soberana e misericordiosa, a fim de que, executando-a, possamos alcançar um dia a glória da ressurreição verdadeira. Ressurreição aqui não no sentido dogmático, né? Mas no sentido realmente de renascimento. Distanciados agora do corpo de carne, não nos deixes cadaverizados no egoísmo e na discórdia. Nos envia magnânimo os mensageiros de tua bondade infinita para que possamos abandonar o sepulcro das nossas antigas ilusões. Veja que prece bela, profunda. E toda a série André Luiz, não só aqui no Libertação, mas no Nosso Lar, nos Obreiros da Vida Eterna, toda ela tem preces desses instrutores, do próprio André Luiz, mas os instrutores, eles entram em prece aqui, né, nesse contexto de comunhão mental com Deus. E é esse o conceito da prece, é esse o conceito que está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. A prece é uma comunhão com Deus. Em qualquer constrangimento íntimo, diz o Gúbio, quando ele entra lá na cidade estranha, no capítulo 4, não nos esqueçamos da prece. É que, de hora em diante, o único recurso que dispomos a fim de... de hora em diante, o único recurso de que dispomos a fim de mobilizar as nossas reservas mentais superiores em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. A prece nos fortalece, nos tranquiliza, nos reabastece realmente, psiquicamente, nos põe em diálogo com Deus. Pode ser a prece mais extensa, pode ser a prece do Oi Jesus, eu sou o Zé, pode ser qualquer um, mas que seja feita com sentido e emoção. Né? Qualquer precipitação
pode nos arrojar aos estados primitivistas. Verdade. É como eu disse, a gente pode cair ali, lançando-nos em nível inferior, análogo ao dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Tenhamos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o Cristo. Lembramo-nos de que aceitamos o encargo desta hora não para justiçar. Não para justiçar. Como eu disse lá, a foto do rapaz caído no meio-fio, sangrando, desencarnado, e está todo mundo ali, seja na cena real, seja na rede social, justiçando. Tinha que morrer mesmo. Bandido bom, é bandido bom. Lixa! Se fosse o próprio filho, era só se colocar na situação. E se fosse meu filho, a minha filha, condição. Aliás, tem uma crônica de Irmão X, eu não sei se no Crônicas de Além Túmulo, a reportagem de Além Túmulo, Cartas e Crônicas, num desses livros que o Chico também psicografou, de 2 dirigentes da mesma casa espírita. Talvez seja até história real, né? O Humberto de Campos muitas vezes trazia essas lições morais. Os 2 dirigentes saíam sempre juntos, tinham atividades regulares na casa espírita, mas quando um deles soube de uma certa situação, ele ficou profundamente assustado e até certo revoltado com aquela situação, porque numa determinada noite em que eles saíram, cada um caminhando por um lado, ele passou e viu justamente o seu colega da casa espírita entrando numa casa de tolerância. Da luzinha vermelha. E ele viu que aquilo se repetia em algumas noites da semana. E ele ficou revoltado. Mas como é que pode? Ele é dirigente da casa espírita, está indo na casa da tolerância, no Meretrício. E vem aqui na casa espírita dar lições, e ensinar e fazer palestra. Coordenar grupo mediúnico. Um dia eu vou lá para tirar essa história limpa. E foi tomando coragem, Uma determinada noite seguiu o companheiro espírita sem que ele visse. O companheiro entrou naquela casa e ele entrou dali alguns minutos, 10 ou 15 minutos em seguida, para dar o flagrante e para desmascarar, porque com esse tipo de comportamento não pode ir na casa espírita. Quando ele entrou em um ou 2 compartimentos da casa, a música, a festa, a meia-luz, estava uma jovem de joelhos chorando. E estava o dirigente espírita tentando-a convencer a sair daquela situação e daquele comportamento e daquela prática. O dirigente, quando chega, vê o seu amigo com a jovem chorando naquela condição. A jovem era filha do. Então a gente julga muito. O amigo estava lá tentando demover a filha do companheiro espírita daquela prática. E a gente toda hora está fazendo julgamentos o tempo todo. Veja aqui, né? De ânimo voltado para o Cristo, não para justiçar e sim para educar e servir. Essa é a palavra de Gubbio no capítulo 4. E no capítulo 11, para a gente encerrar, mais uma lição sobre a prece. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as enquanto a renúncia à bondade, educam a todos os quantos se acercam da fonte, enraizada no sumo bem. Não basta, dessa maneira, exteriorizar a força mental de que todos somos dotados e mobilizá-la. É indispensável, acima de tudo, imprimir nesta força a direção divina. Fazer a prece, ou fazer o bem também é uma prece, né, Celina? Praticar o bem é uma oração, é uma comunhão com Deus. Mas, direção divina. É por esta razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus. Única fórmula de não nos perdermos na ruinosa aventura. Ou numa ruinosa aventura. No capítulo 20, a última lição. A prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Quer dizer, o complemento da prece é a ação, né, Lara? Oração. Orar e agir.
né? Agir. Agir na casa espírita, agir no templo católico, agir na casa evangélica, agir onde for local de agir, sempre com direção voltada ao bem. São essas as duas preces do Gúbio. Fica a sugestão da leitura do Libertação, né, que é um livro muito bom, todos da série André Luiz. Quem tem Netflix em casa, eu não sei se tem o Nosso Lar na Netflix, mas eu sei que as mães de Chico Xavier tem na Netflix, Kardec tem na Netflix. Não sei se vocês já viram M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Já viu, Celina? M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Já viu, Roberto? Interessante, né? Ele nos dá uma visão de mediunidade, uma visão social e nos dá também uma condição da gente aprender a respeitar a Umbanda também. Porque aquela mediunidade ali eu não vou dar muito spoiler, né? Aprendi essa palavra nova, fiquei louco com papel. Spoiler. Para não dar muito spoiler, o rapaz se descobre médium de Umbanda. E ele vai ele vai descobrindo essa mediunidade dele ao longo do filme e do roteiro que se desenvolve no M8, Quando a Morte Socorre a Vida. E é muito interessante, né? Aliás, esses dias, Amanda, eu aprendi também Crush. Meu Deus, fica contente, como, né? E o Raul esses dias assim, pai, não mexe no computador, senão vai bugar. Eu digo, o quê? Vai bugar. Ah, tá bom. Que Deus nos envolva, que Jesus nos abençoe, né? Então, na próxima segunda, Celina, trazendo a mensagem para nós. Na quinta, às 8 horas, o Estudo da Mediunidade. Agradece aos internautas que estão com a gente. E também convida a todos que quiserem colaborar. Até eu passei para o grupo dos tarefeiros, mas não passei para o grupo grande ainda. Colaborar com a nossa campanha de Natal. Como nós ainda estamos, né, Sr. Dorival, ainda saindo da pandemia, nós não vamos fazer aquele evento natalino maior que a gente fez aqui na casa, com Papai Noel e tudo, por conta justamente da aglomeração. A gente vibra para que realmente a pandemia melhore, realmente como está melhorando, baixe os índices aí em dezembro, mas a gente não vai fazer um evento com aglomeração. Nós vamos retomar as nossas duas campanhas primeiras de 2017 e 2018 da cesta básica. Então, quem quiser doar, pode ser o alimento individual, pode ser meia cesta, pode ser a cesta completa. A gente vai buscar, deixa aqui na casa, a gente vai fazer a seleção e daí, no Natal, a gente seleciona as famílias que vão ser, né, beneficiadas. Na última, a gente fixou uma meta, né, Ricardo, de 15 cestas, mas na última a gente foi muito feliz, reuniu quase 30 cestas, então é dessa forma que a Comunhão Ela de Amor vai atuar nesse Natal, né, ainda mais moderadamente. Tá? Que Deus nos envolva, que Jesus nos ampare agora e sempre. Celina faz a prece. A gente vai fazer a prece já com a indução, né, Celina, para o passe coletivo. Né? Se alguém quiser o passe individual, né, pode solicitar, mas a princípio o passe é coletivo pelas questões da pandemia também. E vamos baixar um pouquinho a luz enquanto a Celina ora com a gente. Mantém. Vamos então, nesse instante, os nossos corações unidos, pensamentos elevados em Jesus, sentirmos a presença amiga da espiritualidade da casa, a quem nós saudamos carinhosamente, agradecendo a presença, o envolvimento, o cuidado que tiveram com todos nós durante esse encontro e as bênçãos que foram espargidas aos internautas na distância que tiverem. Vamos vibrando com o coração cheio de amor, por essa casa que nos recebe, por todos aqueles que estão ligados a esta casa, trabalhadores encarnados e desencarnados, vibrando por nossos familiares, chegando até os nossos lares, pedindo higienização, limpeza, asepsia de todos os cômodos, em todos os locais, envolvendo
e pedindo também a proteção necessária e o tratamento a esses amigos queridos, parentes, familiares, conhecidos e desconhecidos, todos aqueles que de alguma forma precisam do socorro do alto, que nesse instante se faça. Vamos vibrando por aqueles que estão em leitos de dores, em hospitais, enfermarias, pelos médicos e socorristas, por irmãos nossos que se encontram nas ruas, em casas de tratamento de dependência química, casa de tratamento de idosos, crianças, jovens, enfim, pedimos pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, todas as nações, que nesse instante a luz do alto possa trazer a cura para o nosso planeta tão necessitado nesse instante do remédio certo para todos os encarnados e os desencarnados. E agradecidos que estamos por tudo que recebemos, por todo esse tratamento que veio até nós de alguma forma. Agradecidos pelo reencontro, pela oportunidade de estudo, de aprendizado. Nós vamos também, nesse instante, de mãos dadas com os espíritos de luz, Falange de Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, Falange de nosso querido Chico Xavier, de todos os nossos mentores e anjos guardiões. Vamos nos colocando em condições de recebermos do alto passe o tratamento necessário para o nosso corpo e para o nosso espírito. Em locais do nosso perispírito que de repente nem sabemos que existe essa necessidade. Que nos coloquemos em condições do tratamento nesse instante. E mais uma vez agradecidos, saudando carinhosamente também a equipe de tratamento, nós vamos de nossa parte encerrando as vibrações, o agradecimento, a palestra, e entregando aos dirigentes e presidência da casa, se for o caso, a continuação em prece e em socorro espiritual ou material através do atendimento, se assim for permitido. Nossa gratidão a todos os presentes e os internautas e damos, por enquanto, por encerrado os trabalhos da noite de hoje com toda a nossa gratidão. Que assim seja. Graças a Deus.